Senhor, irmãos. Amém. Hoje, em horário excepcionalmente diferente, né? Às 10 horas da manhã, iniciamos esse domingo na presença do Senhor. Amém? Amém. E isso é gratificante, é recompensador nos nossos corações. A gente dá as primeiras horas do nosso dia ao Senhor. Muito bom, né? A gente não costuma fazer tudo de manhã, mas é uma experiência muito boa. Vamos abrir no livro de Salmos, capítulo 89. Todos se encontraram? 89. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com o meu escolhido, jurei a Davi meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebrem nos céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na assembleia dos santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na assembleia dos santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Amém? Até aqui. Deus é soberano, é tremendo, é santo, é temível. Não existe ninguém que se compare a Ele, nem no céu nem na terra. Amém? Vamos nos levantar. Vamos agora levantar uma oração ao Senhor. Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, Senhor. Ó Deus, agradecemos a Ti pela oportunidade, Senhor, que temos de servir a Ti, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Ó meu Deus, não fazemos isso, Senhor, ó Deus, como um mero protocolo na vida de um crente. Mas fazemos isso, Senhor querido, porque nós Te amamos, Senhor. Nos reunimos aqui neste lugar, Senhor, para Te adorar e Te exaltar, pois o Senhor é aquele que ocupa o primeiro lugar na nossa vida, Senhor. Ó Deus querido, sabemos, ó Pai, que não existe vida sem a Tua presença, Senhor. Sabemos que nós, Senhor querido, não teríamos para onde ir se o Senhor não estivesse conosco, Senhor. Nós dependemos de Ti completamente. Oh, meu Deus, vem receber a nossa adoração, Senhor. Vem receber o nosso fogo para Ti fazemos, Senhor. Recebe, Senhor, é para o Senhor, Pai. Aleluia, santo, aleluia, digno de todo louvor, aleluia, digno Cordeiro, digno, Senhor, queremos nesta manhã declarar a Ti, Senhor, a nossa devoção. Queremos nesta manhã, Senhor, declarar a Ti, Senhor, querido, tão precioso, Senhor, Pai. Nós Te adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Esse é o nosso Deus, aleluia. Aleluia. Nós somos gratos a Ti, gratos pelo Teu amor, porque foi por causa do Teu amor que nós estamos aqui hoje. Um caminho no mar, que eu dou graças, aleluia. Mesmo sem eu merecer, meu Deus fez. Mesmo sem eu entender, meu Deus fez. Quem sou eu pra amar
assim sobra com seu amor, sobra com seu amor. É o meu Deus, sempre esteja aqui comigo, sobra com seu amor, sobra com seu amor. Santo, Santo, toda glória vou te entregar. Eu sei obedecer, meu Deus, eu sei entender, meu Deus, quem sou eu pra me amar tanto assim? Sobrado por seu amor, sobrado por seu amor. Meu Deus, sempre esteja aqui comigo, sobrado por seu amor, sobrado por seu amor. Quem sou eu pra me amar tanto assim? Sobrado por seu amor, sobrado por seu amor. Meu Deus, sempre esteja aqui comigo, sobrado por seu amor, sobrado por seu amor. Eu sobrado. Minhas mãos levantarei, fui perdoado outra vez, outra vez. Todo meu ser te darei, fui perdoado outra vez, outra vez. Minhas mãos levantarei, foi perdoado outra vez, outra vez. Todo meu ser te darei, foi perdoado outra vez, outra vez. Quem sou eu pra me amar tanto assim? Sobrado por seu amor, sobrado por seu amor. Meu Deus, sempre esteja aqui comigo, sobrado por seu amor, sobrado por seu amor. Estou vivo, estou, e eu vou testemunhar, sobrado por seu amor, sobrado por seu amor. Não me importo com o que vou pensar, sobrado por seu amor, sobrado por seu amor. Aleluia, glória, glória a Deus, aleluia, aleluia. Somos gratos, Senhor. Em nós não existia nada que pudesse fazer-nos merecer esse amor. Mas ainda assim o Senhor olhou para nós, tirou-nos do lamaçal de pecado onde vivíamos, nos limpou, nos lavou e hoje nós estamos aqui. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Esse é o som, a
Oh
Aleluia. 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 Ele nos encontrou. E por isso nós temos mesmo que, através da nossa vida, gritar o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O inimigo tenta nossos embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que acalma o mar, e tira do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, desce e faz pães de filhos, é o mesmo que canta no alto, não temos um motivo. Eu já dei um caminho aberto pelas águas, faz mover muitas fontes em meu deserto. Haverá tormentas e chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não sou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que acalma o mar, e tira do fogo e faz o leão jejuar.
Aleluia. Glória a Deus. Todas essas coisas que nós falamos aqui, elas não são apenas narrativas. Como a gente tem vivido num mundo cheio de narrativas e com pouca verdade. Aqui não é narrativa, não. Aqui é a verdade. Daquilo que nós sabemos que Deus já fez. E Ele continua fazendo. Ele não mudou, Ele não muda, Ele é imutável. O mesmo Deus que fazia o povo de Israel vencer as suas batalhas é o mesmo Deus que está aqui conosco nessa manhã. Aleluia. Glória a Deus. Ah, Senhor. O nosso coração anseia pela Tua presença. Anseia, Senhor, por Te conhecer face a face, Pai. É o desejo do nosso coração, Jesus. Somos apaixonados por Ti, Pai. Quem é como Jesus? Não há ninguém além de Ti. Que é manso, humilde assim. Não há ninguém igual a Ti.
sublime, glorioso, tua presença é mais desejável, a minha vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que outro. A minha vida é o teu amor. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que outro. Melhor que a vida é o teu amor. Melhor que a vida é o teu amor, Jesus. Oh, aleluia. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Glória a Deus. Glória a Deus. Há quase 2.000 anos atrás, os discípulos de Jesus sentaram-se à mesa com ele. E foi a última vez que eles celebraram o almoço. Mas ele disse que ele ia para o Pai. Mas que ele voltaria, levaria para ele mesmo. Para que a gente pudesse sentar à mesa e comer com ele as bodas. Esse é um dia especial, porque nos faz lembrar, nos traz a memória aquele ato, aquele momento que ele orienta seus discípulos e disse: olha, façam isso em memória todas as vezes que vocês comerem e beberem do pão e do cálice. Lembre-se da conquista da cruz do Calvário e do perdão dos vossos pecados, e que o preço do vosso pecado já foi pago na cruz. Por isso eu vou me sentar convosco na glória eterna e vou celebrar
celebrar convosco aquilo que vocês celebram todas as vezes que vocês vêm à minha presença. Por isso hoje é um dia especial. Um domingo ensolarado, uma manhã maravilhosa, a presença do Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse tempo, Senhor, tão maravilhoso. Obrigado, Deus, por estarmos aqui, Senhor. Por poder, Senhor, Deus, olhar para cá e renovar, meu Deus, a cada vez a nossa esperança da volta do Senhor, que prometeu que vai celebrar, comer do pão, celebrar o fim a glória eterna para todos. Obrigado, Jesus. Vamos orar, minhas crianças. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Só para complementar, eu fiquei imaginando, eu ouvi a fala da minha avó lá. Eu fiquei olhando para ele, como que gravando o seu rosto. Porque ele ia para o Pai, e ele olhando para os discípulos, cada um deles, tão perto, sabia o preço que ia pagar, muito alto. Mas sabia também da alegria que aquele momento ia proporcionar a todos eles. Eu vou ver, você vai ver a face do nosso amigo. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor. Estamos celebrando aqui aquilo que o Senhor nos ensinou e nós agora ensinamos às nossas crianças. Que o Senhor possa, Senhor, cumprir de glória com Deus. Que o Espírito Santo venha falar ao coração deles, gravar no coração deles tudo aquilo que eles têm aprendido através da tua palavra. Que eu possa usar também, Senhor, aquele que ministra a tua palavra ao coração deles. E que eles possam ouvir e reconhecer a voz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Pai, Senhor, irmãos, novamente. Bom dia, novamente. É interessante pensar, né, que a presença de Jesus não é uma presença que repele, mas é uma presença que aproxima. Sendo Ele um Deus tão santo, tão puro, como pode isso, né? Geralmente as pessoas que daqui da terra se dizem muito santo, muito puro, a gente fica com medo até de estar perto, né? Eu já tive perto de uns crentes assim, que só Jesus na causa. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Todos encontraram? Amém. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tem mais alguém contra a tradução? Eu disse essas coisas para que vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Amém. Vamos guardar essa palavra aqui que diz assim: que em mim vocês tenham paz. Amém. Você veja que a paz ela está dentro, designada a uma pessoa. E essa pessoa é a pessoa de Jesus. Amém? Amém. O título da minha pregação hoje
coragem. O irmão da mídia aí, tenha coragem. Esse é o título da pregação de hoje. Aleluia. A gente vive numa geração, nós estamos vivendo numa geração covarde. De pessoas covardes. Melindrosa. Muitos diagnósticos de TDAH. Muitos diagnósticos de autismo. Para pessoas adultas. Vocês têm percebido isso? Para pessoas adultas. Essa semana eu vi alguém colocando isso no Instagram, dizendo, olha, a importância do diagnóstico tardio. Que aí eu consigo entender por que eu, mesmo sendo tão inteligente, não conseguia trabalhar. Mesmo sendo tão inteligente, não conseguia ir atrás do pão de cada dia. E várias outras coisas que a pessoa vai falando das falhas que ele tinha e que, na verdade, não é culpa dele. Então, a gente tem vivido num mundo em que se coloca título para tudo. Por exemplo, a pessoa separa de alguém que diz que ele era narcisista. Não é assim? Ah, meu marido era narcisista, minha esposa era narcisista. Por isso eu tive que separar. Então, tem título para tudo você vai ter título. Eu me separei do contato com a minha família, porque a minha família era uma família tóxica. Não é assim? Então, você tem desculpa para tudo para você viver isolado. Você tem desculpa para tudo para você viver sozinho. Você tem desculpa para tudo para você não ser culpado de absolutamente nada que você faz. Você tem desculpa para tudo para ser uma pessoa melindrosa. Uma pessoa não me toque. Você não pode fazer nada com ela que ela acha ruim. Então, aqui eu escrevi de maneira a eliminar responsabilidade sobre os seus atos para ser e fazer. Remédios, como antidepressivos, estão em alta. Remédios para crise de pânico e ansiedade também estão em alta. Irmãos, eu quero frisar aqui que isso não é uma regra sobre a pessoa que precisa disso. Mas existem pessoas que estão fazendo uso dessas coisas sem precisar. Por quê? Porque não querem assumir as suas responsabilidades. E eu, conforme eu fui falando aqui, vocês vão entender o que eu quero dizer. Sobre a coragem. Sobre a coragem. E nós? Qual o lugar que nós ocupamos nessa geração? Qual o lugar que eu e você estamos ocupando nessa geração? Nós estamos no mesmo lugar daquele que utiliza de nomes, de títulos, de coisas para poder definir o porquê que eu não consigo enfrentar tal e tal coisa? Ou eu estou em outro lugar? Eu vivo no contrário, na contramão de todo esse sistema. Qual lugar que eu e você estamos ocupando dentro desse sistema? Qual tem sido a minha atitude quando o sofrimento, quando a dor, quando situações de conflito aparecem para mim? Como é que eu tenho me comportado? Eu tenho agido como as pessoas que não têm Deus, que rapidinho correm para uma farmácia, rapidinho correm para um psiquiatra, rapidinho correm para um psicólogo para poder conseguir um remédio, para poder tomar e não sentir dor nenhuma. Não precisar sofrer de nada. Outro dia eu escutei um comediante falando sobre isso, disse assim, eu estou desmamando dos remédios, porque é difícil de encarar a realidade, ele disse. Porque o remédio, ele nada mais é do que uma mãe que passa a mão na cabeça e diz, está tudo bem, é tudo mentira. Isso você fala, não é verdade. Mentira. Como é que a gente vai fazer com o neném? O neném acho que caiu, aconteceu alguma coisa. Não, mentira. Aí o neném parava de chorar. E o remédio é mais ou menos assim para o nosso corpo. Ele vai lá e passa a mão e diz, tudo bem. Você não precisa sofrer. Não precisa.
Como que eu estou me comportando diante disso? E aí eu gostaria de ler com vocês Salmo 40. Deixa aberto aí, a gente vai chegar nele. Porque antes da gente ler, eu vou dizer uma coisa. A característica do mundo, o mundo está como está, porque falta nele um pai. Isso é falta de paternidade. O mundo está como está porque não tem um pai. E não é porque não tem alguém que possa ser o pai. Mas é porque eles têm alguém que pode ser o pai, e eles dizem, não, eu não quero. Você, não. Pode deixar que a gente se resolve, a gente se vira, a gente resolve os nossos problemas. Somos capazes. E é como uma criança que quer dizer para o pai e para a mãe como que a vida precisa seguir. Ele não tem maturidade, ele não tem emocional para isso, mas a criança quer dizer como que tem que fazer. Hoje muitos pais estão educando crianças assim. Outro dia eu fui levar uma pessoa para o meu apartamento, e aí ela, uma criança, acho que tinha lá os seus 3 anos, 4 anos, no máximo. E aí eles vieram no apartamento, tal, e aí o marido disse para a esposa, e aí, o que você acha? Ah, quem tem que saber se gostou do apartamento ou não é o fulano. Criança de 3, 4 anos. E aí, filhinho, você gostou? Ah, gostei. É esse mesmo? É esse. Ah, então a gente vai ficar. Oi? Oi? Né? Então, o mundo se comporta dessa maneira, como uma criança que não tem ainda o poder de decisão, não consegue ainda se resolver os seus próprios problemas, mas diz, não, você não, Senhor não, eu não quero, Senhor. A gente pode ficar órfão, a gente pode ficar sem pai, não tem problema. Nós damos conta, nós resolvemos as nossas vidas. E aí, quando aparece o sofrimento, quando aparece a dor, quando aparece o confronto, o que eu faço? Eu corro para o problema, eu corro para o remédio, eu corro para o médico, eu corro para isso. Muitas pessoas hoje precisam tomar remédio para dormir, muitas pessoas hoje precisam de remédio para isso. E pessoas que você olha, jovens, a menina, a mãe vai no terapeuta, no psiquiatra, o filho vai no terapeuta, no psiquiatra, o pai tem que tomar remédio para dormir, e quando você vai olhar o X da questão, por que aconteceu isso? É porque eu não consigo dormir mais, porque eu ficava rolando aqui no celular e aí eu não tenho mais sono. Excesso de dopamina, então, aí eu tenho que tomar remédio. Não é mais você parar de rolar no celular. Mas o mundo, ele diz para mim e para você, você não precisa parar de fazer o que você está fazendo, você não precisa parar de fazer o que te faz mal. Você pode continuar fazendo aquilo que te faz mal, mas faça o seguinte, toma um remedinho. Toma um remédio que você consegue dormir, toma um remédio que você consegue viver fora do sofrimento. O sofrimento não faz bem para ninguém, a dor não faz bem para ninguém. Fuja da dor, fuja do sofrimento, mas peraí, Jesus, ele morreu na cruz, tranquilão, subiu lá, não estava colocando os cravos nas suas mãos, ele por acaso disse, está vendo nada? Passa uma anestesia aqui antes, vou morrer na cruz, mas passa uma anestesia aqui antes, tal, que eu não quero sentir nada. Não, Jesus sentiu tudo. Jesus, quando estava aqui na terra, sofreu, era homem de dores. É o que a Bíblia diz, homem de dores. Jesus não fugiu ao seu chamado. Ele não fugiu quando o sofrimento se apresentou a ele, mas ele fez o quê? Enfrentou. Porque eu sei quem habita em mim. O Espírito Santo habitava em Jesus. Jesus era Deus, 100% Deus, 100% homem. Mas ele poderia abdicar daquilo que ele estava para fazer, da sua
missão, se acovardar diante dela e não fazer. Mas ele não fez isso. Ele enfrentou. Ele enfrentou. Aleluia. Eu e você temos um pai. Nós temos um pai. Eu e você temos um pai. Nós não somos órfãos. Temos um pai. Alguém que quando a situação está pegando, a gente tem como chegar e dizer, Jesus, está difícil aqui comigo. Me ajuda. Porque eu não estou sabendo lidar com isso. E Jesus, ele não olha para a gente e diz, nossa, fala sério, você não sabe lidar com isso. Não, ele sabe que a gente não sabe lidar com isso e está tudo bem. Está tudo bem. E como filhos que somos, tem um detalhe muito importante. Não, Deus não cria filhos mimados. Deus cria filho casca grossa, que aguenta o tranco. Vamos lá para o Salmo 40? Ele começa dizendo, esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Aí ele chega no versículo 2 e diz o quê? Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Então, de onde Deus tirou ele? De onde? Da lama. Deus não tirou ele antes de chegar na lama. Ele tirou dentro da lama. Vamos aqui para o Salmo 73. Na minha Bíblia aqui, ele não é como eu gostaria que fosse, mas amém. Amém, Jesus. Ele começa dizendo assim, com efeito Deus é bom para Israel, com os que de coração limpo, para com os que de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem dos meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações e seu corpo é sadio, é neto. E ele continua aqui, vamos aqui até o 9, vamos para o 9. Contra os céus desandam a boca. Não, 9 não. Vamos lá. Ele aqui está reclamando, dizendo tudo o que aconteceu. Oh, Jesus. Acho que é no final. Não é no final, meus irmãos. Aqui é 17. Ele está lá reclamando, sofrendo, chorando. Por que eles têm, eu não tenho, pai? Por que você não dá para mim também, né? É isso mais ou menos que ele está fazendo. E aí quando chega no 17, ele diz, até que eu entrei no santuário de Deus e atirei com o filho deles. Até que ele entrou no santuário de Deus. Até que ele entrou no santuário de Deus. Todas as reclamações se dissiparam. Deus colocou tudo no seu lugar. Quantas foram as vezes que eu e você, meu irmão, passando por sofrimento, por aflição, reclamando muitas vezes com Deus, o marido vive contando aí o episódio, o testemunho lá dele reclamando com Deus, falando, Deus, eu sou assim, sabe, porque eu tive um pai. E Jesus manda de lá de onde eu estava dizer, ele mandou dizer que você tem um pai. Não é verdade? Nós temos um pai, nós temos alguém que nos guarda. E aí eu comecei a destrinchar o que o sofrimento produz. O sofrimento ele produz. Ele nos empurra para frente.
O sofrimento, ele trata a minha alma. Ele me trata, ele trata você. O sofrimento, ele me aproxima dos outros. Porque faz eu enxergar as pessoas como seres humanos que eu sou. Muitas vezes, porque a gente não sofre, não consegue enxergar a dificuldade do outro. Quantas são as pessoas que dizem, essa pessoa aí está aí sofrendo desse jeito, porque ela não fez isso, não fez assado. Se fizesse como eu faço, ela estaria bem. De repente Deus vem e diz, então, vai você agora. É isso que acontece, muitas vezes. Então vai você agora. E aí começa a passar pelo perrengue, e aí começa a lembrar, poxa vida, tem sofrimento que não tem saída, a não ser nos pés de Jesus. Tem situações que parece que eu vou morrer. Mas se eu estiver nos pés do Senhor Jesus, Ele me tira de lá. Glória a Deus. Então o sofrimento, ele vai produzindo todas essas coisas em nós. Mas isso tem é como se fosse uma química. Vem o sofrimento e eu aqui que estou sofrendo, eu tenho que ter algo dentro de mim para que nesse momento do sofrimento produza. Porque se eu não tiver isso, não vai produzir algo para o bem, mas vai produzir coisas ruins dentro de mim. Tem isso também, né? E aqui, tudo isso, produz tudo isso que eu falei com quem enfrenta o problema com coragem e ânimo. Eu não pedi para o sofrimento vir. Quem aqui, se eu chegar e perguntar, irmãos, se o sofrimento é algo bom, produz e tal, quem quer sofrer agora? Quem quer que vai colocar a dizer que quer sofrer? Ninguém. Só que o sofrimento não vem a pedido de nós. Ele vem quando a gente precisa. Ele vem quando Deus diz, pode deixar. Pode deixar que está precisando. Ele vem, a gente não pede, o sofrimento vem. E quando ele vem, como é que nós temos que enfrentar? Nós temos que enfrentar o sofrimento. A dor está doendo, eu estou angustiado, está difícil. Eu vou enfrentar essa angústia nos pés do Senhor. É ali que eu vou entrar no santuário de Deus no momento em que eu estiver sentindo a dor e vou falar com Ele, porque Ele é aquele que tem o bálsamo, Ele mesmo faz a ferida e Ele mesmo é que cura. Ele tem o bálsamo de Gileade, Ele vem para curar as feridas que muitas vezes Ele mesmo causou. Mas causou por motivo, causou porque eu preciso, causou porque é necessário, causou porque eu vivo nesse mundo. Quando Jesus disse isso, eu falo todas essas coisas para vocês, para que vocês tenham paz em mim. Por quê? Porque no mundo tereis aflições, mas vocês precisam ter o quê? Bom ânimo. Glória. Vocês precisam ter o quê? Coragem. Glória a Deus. Fala. Aleluia! Vamos lá em Josué 1, capítulo 1, versículo 9. Deus não faz filhos covardes que correm na luta, que olham para o inimigo e dizem, não estou indo embora. Não. Todos encontraram aí? De repente, Josué se vê ali responsável por aquele povo. E ele sabia que aquele povo era trabalhoso. Ele estava com Moisés, ele viu tudo que Moisés passou. Ele sabia, ele tinha consciência que o que ele estava ali responsável era uma bucha. Era o povo de Israel. E Deus chega logo para ele e diz o que para ele? Eu não mandei você? Seja forte e corajoso. É uma ação do Josué que Deus está falando. É
É responsabilidade de quem? De Deus ou do Josué ser forte e corajoso? Do Josué. Seja forte, seja corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Ou seja, Deus ele diz assim, seja forte, seja corajoso, porque eu estou com você. Seja forte, seja corajoso, porque eu estou com você. Não é assim, seja forte, corajoso, vai embora, eu vou ficar aqui. Não. Seja forte e corajoso, porque eu estou com você. Você está andando, eu estou andando. Você está dormindo, eu estou te vigiando. Você está comendo, eu estou do seu lado. Você está orando, eu estou com você. Você está tomando banho, eu estou ali te olhando. Aleluia. O Senhor está conosco o tempo todo. Aleluia. E é isso que nos dá confiança, faz com que a gente consiga ser forte, ainda que a nossa personalidade, ainda que a gente tenha essa dificuldade, a gente pode ultrapassar tudo aquilo que a gente é no Senhor. Ele nos faz forte, Ele nos faz corajoso. Uma situação que a gente enfrentou no mês passado, não me lembro nem que dia que foi, eu sei que chegou no momento que Davi estava lá no sofrimento e eu falei para ele assim, Davi, você é forte. Davi, você consegue. Você é capaz, Davi. E o povo de Israel também falou. Repetiu, teve que repetir essas coisas, porque isso também é importante, porque muitas vezes o irmão do lado está lembrando, está no sofrimento, a situação está tão difícil, que ele já não lembra mais nada. Chega o irmão, voa ali e diz assim, seja forte, seja corajoso, porque o Senhor é contigo. Eu falei, Davi, você é forte, você consegue, e o Davi conseguiu. O Davi conseguiu ultrapassar os limites. Aleluia! Aleluia! Sabe, eu poderia como mãe dizer, oh meu filho, o que você precisa para isso? Precisa isso? Então tudo bem, vamos cedendo aí, vamos cedendo. Não, tem momentos que a gente precisa romper com coisas, tem momentos que a gente precisa definir aqui e vai me causar sofrimento, mas não tem problema não, porque Ele me faz forte, aleluia! É Ele que dá coragem. Então, quando vem o problema, a gente fala, vem. E a gente aqui, e o Senhor aqui, bem grandão aqui, ó. Vai, meu filho. Vai, eu sou com você. Aleluia. A dor, ela é inevitável na vida do ser humano. O sofrimento é inevitável. Não adianta a gente querer fugir. Não adianta a gente querer utilizar artifícios para a gente conseguir fugir. Por quê? Porque, na verdade, isso vai causar problemas para nós. Quando eu vou fugindo da dor, do sofrimento, eu vou me tornando uma pessoa fraca, uma pessoa covarde, uma pessoa que vai ficando o quê? Estagnado. Quem não enfrenta com ânimo fica amargurado. Quem não enfrenta com ânimo fica estagnado. E pior, quem não enfrenta com ânimo se distancia das pessoas. E por mais que o ser humano seja difícil, Deus não criou ele para viver sozinho. A gente precisa do outro. A gente precisa do outro. E tudo que o inimigo quer fazer é fazer com que a gente fique sozinho. A Eva, ela comeu do fruto porque ela estava o quê? Sozinha. Talvez se ela tivesse com Adão do lado ali, você abaixou? Não. Talvez se ela tivesse com Adão do lado, Adão ia falar, chega não, de jeito nenhum, não ficar dando conversa para você não, dona Cláudia. Vambora. Né? Não, ela estava sozinha. E muitas vezes o inimigo ele faz de tudo para deixar a gente sozinho. E aí ele vem, pá, armaço para cima de gente. Aleluia. Muitos crentes têm usado remédios para não sentir mais angústias. Porém, esse não é o caminho. Não é. Eu estava me lembrando esses dias do meu parto do Daniel. E
Aí a bolsa estourou, eu não tinha passagem, então eu tive que colocar o ocitocina, né, o soro. Então eu fiquei, até eu chegar no parto, foram 22 horas com aquela ocitocina. Eu já estava num estado, gente, que eu achei que ia botar o caixão aqui, eu ia entrar dentro e acabou. A dor era muito grande. Quando a ocitocina acabou, a contração também foi acabando. Foi me trazendo alívio. Ai, que maravilha, a dor está acabando. Mas o Daniel não tinha nascido ainda. Era necessário aplicar outra, botar mais um soro de ocitocina. Quando colocou aquele soro de ocitocina, eu comecei a gritar por socorro no hospital. Pelo amor de Deus, me socorre, socorro. Por quê? Eu falei, por que você vai colocar de novo isso? O enfermeiro não foi nada sábio no dia, mas se ele fosse, ele diria, é necessário. Porque você parou de sentir contração, e se você não sentir contração, você não consegue ter o seu bebê. E ele colocou de novo aquela ocitocina, e aí as dores continuaram muito fortes. Até que o Daniel veio. E aí, quando a dor acabou, Daniel tinha nascido. Então, o problema da gente é que ainda não está no ponto, ainda não chegou do nascimento, ainda não chegou a hora, mas eu já quero me livrar do sofrimento. Quando eu olho que está vindo o pai, eu falo, não, Deus, não, socorro, e Deus disse, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, porque vai nascer. Aquilo que eu estou gerando em você vai nascer. Aguenta mais um pouco, aguenta mais um pouquinho. Eu estou com você. Seja forte, seja corajoso. Tenha bom ânimo. Eu estou com você. Aguenta só mais um pouquinho, meu filho. Aleluia. Aleluia. E depois que o Daniel nasceu, eu não tive problema de depressão pós-parto, nem nada. Mas, se meu microfone aqui está me desligando tudo. Aleluia. Eu não tive esse problema de depressão pós-parto, mas no Davi eu tive. E eu não tinha vontade de fazer nada, não sei ficar cuidando do Davi. A minha casa ficou num estado de calamidade pública. Eu não gostava de mim, eu não gostava de me olhar no espelho. Já está funcionando, né? Já? Aleluia. Eu fiquei muito mal, gente. Eu fiquei muito mal mesmo. Eu lembro até na época que minha mãe foi junto com a minha irmã e a cunhada ir lá limpar minha casa, porque a situação estava crítica. Mas eu tenho um pai. Tenho um pai na terra e tenho um pai no céu. E eu me lembro que o antídoto para a dor e o sofrimento é Jesus. Amém. É Ele. E mesmo eu me sentindo desse jeito, eu não parava de orar. Mesmo eu me sentindo desse jeito, eu não parava de cultuar. E a gente, num dos cultos que a gente ia de segunda-feira, era oração de intercessão. Deus usou uma irmã e disse para mim assim, Deus te cura hoje. Ela não sabia de nada. Ninguém sabia, só a minha mãe que sabia, minha família. Mas ninguém sabia de nada do estado em que eu estava. Mas Deus sabia e era o suficiente. E ele chegou e mandou uma pessoa e disse, Deus te cura hoje. Irmãos, foi como tirar com a mão. Eu voltei a viver. Voltei a ter gosto de cuidar das minhas coisas, da minha casa. Voltei a ter gosto comigo mesmo. O antídoto é Jesus. Ele é o remédio. Ele é o remédio. A gente não pode deixar que a modernidade desse mundo, que as coisas desse mundo se peguem em nós. Porque diz que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E diz também sobre o conhecimento. Que o conhecimento vai aumentar.
E a gente tem vivido numa era que a tecnologia e o conhecimento da ciência e tudo mais tem aumentado cada vez mais. E aí diz que o amor de muitos vai se esfriar. O amor é o quê? É amor a Deus. Amor a Deus. Crentes que antes gostavam de culto, de ir para a igreja, de orar, gostava disso, começa a ter tanto conhecimento que começa a pôr em xeque e dizer, Jesus, coloca em xeque, começa a dizer que não acredita mais nessas coisas. E começa a se tornar aquele crente frio, aquele crente vazio. E Deus está nos chamando nesses últimos tempos para que a gente seja crente fervente. Que a gente esteja no santuário de Deus o tempo todo. E quando eu digo santuário, não é só isso que não. É você chegar no teu quarto, fecha a tua porta, clame ao Senhor, se derrame nos pés, diga a Ele todas as suas dores, todos os seus problemas. Ele vai te curar. Ele vai te sarar. Ele é o remédio. Porque o remédio, a gente sabe, ele cura uma coisa e atrapalha a outra. Ele é assim. Ele cria uma dependência que se você ficar sem, você começa a ficar pior do que você estava. Jesus é o único remédio que não tem contraindicação. Você pode tomar, que você vai ficar cada vez melhor. Não fuja do sofrimento, não fuja da dor, não aguente firme, porque você tem alguém que é fiel ao teu lado. E esse alguém é Jesus. Glória a Deus. Esse alguém é Jesus, aleluia. Nós não pedimos sofrimento, mas quando vier, enfrente. Porque o teu Deus é contigo. Você tem um pai que é por você, que não te abandona, que não te deixa, que te conhece no profundo e no escondido. Não precisa ficar tentando mostrar que você é um crentão na frente de Deus, porque Ele conhece exatamente como você é. E o dia que você não estiver aguentando mais, continue falando com o Senhor, porque ou Ele vai resolver a situação, ou Ele vai te dar pão e água para você continuar. Glória a Deus. Eu me lembro que na volta, eu vim para Ubatuba um período, depois eu tive que voltar. E uma coisa que foi um estalo na minha mente assim, que eu falei, eu vou voltar para São Paulo, porque esse é o desejo do meu marido, eu vou voltar. E não importa se eu sofrer, porque eu comecei a me lembrar o que Deus era para mim. Comecei a me lembrar, fazer a minha memória. Todas as vezes Ele veio. Ou Ele veio e resolveu a situação, ou Ele veio e deu pão e água para continuar mais um pouquinho. Mas Ele sempre esteve comigo. Então, se eu vou, Ele vai comigo. É isso que importa. Se vier o sofrimento, vem, Ele vai estar comigo. Ou seja, a presença de Jesus é o que eu preciso. Eu não preciso ficar fugindo do sofrimento. Eu não vou fazer tal situação, senão eu não vou para tal lugar, senão eu vou sofrer. Não, meu irmão, você vai com você Jesus. É isso que importa. E eu sei que eu fui. E graças a Deus eu não sofri, não. Não sofri, não. Deus deu bom tempo pra gente. Deus curou a gente. E a gente voltou. Voltou com meu marido querendo voltar, querendo ficar em Ubatuba. Então, gente, a nossa esperança, o nosso remédio é Jesus. É o que eu li aqui. Jesus disse: eu falo essas coisas para que vocês tenham paz em mim. É o único que pode dar paz. Porque vocês vão ver. Jesus já chegou dizendo isso. Não, né? Ele poderia dizer, não, comigo vocês vão passar por cima, não vai ter dificuldade, não vai ter problema. Não. Jesus ele já foi muito claro e sincero. Ele disse, olha, vocês vão ter. Mas tenham bom ânimo. Por quê? Porque eu venci. Aleluia. Jesus venceu. É por isso que eu e você temos que ter bom ânimo diante das situações.
louvor, né, que a gente canta da Ana Paula Valadão, que fala, eu só louvei, eu só adorei, e aí diz o quê? Só fiquei prostrado. Só me aquietei. Mas ficou prostrado diante de quem? Do Senhor. Me aquietei diante de quem? Do Senhor. E aí depois o louvor diz, aleluia. Ele me salvou. Glória. O seu jeito é melhor. Glória a Deus. Aleluia, irmãos, o desenho que Deus está fazendo na vida de vocês. Glória a O que Ele está fazendo, sabe, é como um quadro. Tivesse um quadro negro diante da nossa vista, no momento do sofrimento, a gente não consegue enxergar tudo que está ali atrás, toda coisa bela que Deus está fazendo. De repente, Ele abre os nossos olhos e a gente passa a enxergar tudo que Ele está fazendo de lindo, de bonito. A melhor obra de arte que existe na face da terra é o que Ele está fazendo. Esse é o nosso Deus. Não deixe a escuridão do sofrimento cegá-lo. Veja além. Peça para o Espírito Santo te fazer ver além. Além, aleluia. Se tiver que se pegar um louvor, se apegue ao louvor, cante o louvor 24 horas por dia, até que faça efeito dentro de você. Se você se fosse apegar a um versículo, se apegue a esse versículo, fale ele dia e noite, até que ele faça o efeito que precisa fazer. Todas essas coisas eu digo para os irmãos que eu já passei. Quando estava numa situação difícil, veio um louvor, eu senti como se fosse a resposta de Deus, e aquele louvor eu cantava e falava e profetizava. Quando eu vi a situação estava resolvida, foi um versículo que eu coloquei na minha porta da geladeira, e quando eu estava passando dificuldade, doendo, ansiedade, eu falava em voz alta, é isso aqui, Senhor, é isso, é o Senhor que guia os meus passos, tal. E eu fui fazendo isso quando eu vi, Jesus já estava vindo, resolvendo a situação. Deus tem a forma, o jeito de fazer com que você saia disso, saia desse sofrimento, produzindo coisas boas e não coisas ruins. Glória. Amém? Até aqui, vamos para frente. Aleluia. Jesus, o Senhor foi aquele que me deu essa palavra. O Senhor sabe por que eu sou eu. Deus querido, o Senhor é o que nos faz fortes e corajosos. É a tua presença que nos leva, Senhor, a este lugar. É a tua presença que nos leva, Senhor, querido, a dizer: eu sou forte. Eu sou corajoso, porque o Senhor habita em mim, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de poder que existe dentro de mim me faz forte, aleluia. Glória a Deus. Ah, Senhor, se não for o Senhor que esteja ao nosso lado, aleluia. Se não for o Senhor, o que seria de nós, Senhor? O Senhor é o remédio, o Senhor é a solução, o Senhor é o caminho, aleluia. O Senhor é o nosso Pai, aleluia.